Então, durante o próprio negócio, eu não posso alterá-lo unilateralmente para mudar valor, para encarecer mais aquele produto, aquele serviço ao consumidor. Isso é o que o professor Flávio Tartucci fala de mudança das regras do jogo, né? Numa linguagem bem informal, seria a mudança das regras do jogo durante o jogo. Então isso aí já é totalmente proibido por lei, tá bom? O próximo dispositivo é o inciso 11. Não, o inciso 11 ele já foi alterado. O inciso 12, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então vamos lá. Pessoal, imaginem vocês que eu, prestador de serviço, sou contratado de repente para prestar um serviço qualquer que seja e digo, olha, eu vou prestar esse serviço, tá? Digamos que um serviço de pintura, tá? Eu vou realizar esse serviço de pintura, mas é o seguinte, eu não sei quando que eu vou terminar. É possível que isso seja feito numa relação negocial? Vou dizer para vocês, na prática e muitos serviços não tem prazo rigidamente estipulado, tá? No caso da pintura, por exemplo, eu tenho sim um prazo razoável que deve ser cumprido. Por exemplo, eu não poderia dizer que numa kitnet de 30 e poucos metros, 40 metros quadrados, eu vou levar 1 ano e meio para pintar. Não é razoável dizer isso. Agora, eu não tenho um controle rígido do prazo. Eu tenho um controle do que seria um prazo razoável. Então, na prática, eu tenho como não dizer qual vai ser o prazo exato para a finalização do serviço? Tenho, desde que o consumidor concorde com isso. Agora, a segunda parte do inciso, eu acho que ela é ainda mais imperativa, digamos assim, tá? Que seria o seguinte: deixar a fixação do termo inicial a seu exclusivo critério. Então eu contrato alguém, né, para prestar um serviço qualquer, e aí a pessoa diz, olha, eu vou prestar esse serviço. Agora, quem vai dizer a hora que o serviço vai começar sou só eu. Isso aí não tem jeito de discutir, tá bom? Então, se eu quiser começar daqui 2 anos, o problema é meu e o pagamento é para amanhã. Eu posso fazer isso? Não. O que esse inciso, na verdade, quer evitar? Quer evitar o seguinte: que ocorram excessos e que sejam cobertos pela lei. Porque, veja bem, se eu permito que o fornecedor não dê prazo para o serviço e deixe a seu exclusivo critério a definição do termo inicial, é a mesma coisa que dizer, o fornecedor ele vai receber pelo serviço e ele vai fazer a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser. Isso é legítimo, de alguma forma? Não. É só pensar no serviço que eu acabei de falar, serviço de pintura. Eu contrato e aí o pintor ele leva 2 anos para fazer o serviço, um serviço numa kitnet, por exemplo. E aí eu vou discutir isso em juízo e o juiz diz não é proibido por lei, ele não disse que ele ia terminar em menos de 2 anos, tudo certo, pronto. Se ele terminar daqui 3, se ele terminar daqui 5, tá tudo certo, é ele que escolhe a data inicial. É ele que escolhe a data final do serviço. Entendeu? Então, é lógico que na maioria das práticas comerciais, corriqueiras que a gente vê,
Não existe um contrato dizendo exatamente quando o serviço começa e quando o serviço deve terminar, a não ser claro que o contratante precise de um prazo específico para receber aquele produto e aquele serviço. Mas, para evitar essa fuga do razoável, mais uma vez, lembra lá atrás, né? Do razoável, do proporcional, então a lei vem e diz, olha, não pode ficar a exclusivo critério do fornecedor definir quando que esse serviço vai ser prestado, como que esse serviço vai ser prestado e assim por diante. Então é sim prática ilegal essa situação que está no inciso 12. Inciso 13. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Aqui tem algumas questões um pouco mais complexas, digamos assim. Então, eu tenho, por exemplo, um contrato de aluguel, tá? E aí, eu digo que esse aluguel ele vai ser atualizado segundo a inflação. Segundo a inflação, beleza. E aí, eu venho lá 2010, venho 2011, 12, 13 e assim por diante. E a inflação alta, então meu contrato aumentando bem e tal, tô super satisfeito com os termos daquele contrato. E aí, de repente, com uma mudança de política econômica, enfim, não tô aqui para discutir isso, mas a inflação vai lá embaixo. E aí aquele meu contrato, de uma atualização que era muito boa todo ano, passa para quase nenhuma atualização. Todo ano sem praticamente nada de atualização. E aí eu chego para a pessoa e eu digo, olha, com essa atualização aí eu não consigo, viu? Não vai dar certo. Eu vou precisar atualizar isso aí pelo IGPM, que é bem maior. Aliás, eu vou precisar atualizar isso aí IGPM mais 2%, mais 4%, tal, porque estou perdendo dinheiro. Mais uma vez, é aquilo que eu falei, o professor Flávio Tartus chama de mudança da regra do jogo. Como que eu tenho uma atualização legal já prevista, eu tenho uma atualização no contrato que estava prevista. E aí no meio do contrato eu decido dizer não é mais essa atualização, é outra, completamente diferente, muito maior. Não pode. Então essa mudança do jogo, no momento em que o jogo já está acontecendo, não é possível, mais uma vez, esse inciso já vem para esclarecer isso aí. Mas além disso, ainda tem uma outra situação, que é a utilização de índices abusivos. Veja bem, tem muitos casos, tem aqui na cidade inclusive, casos de pessoas que fizeram contratos com atualização, por exemplo, de IGPM mais 4%, de IGPM mais 6%, coisas, a meu ver, absurdas, porque um contrato que começa com uma parcela X, ele vai terminar com essa parcela praticamente 10 vezes maior. 10 vezes maior. Que normalmente são contratos longos, são contratos de 15, 20, 30 anos. Então, essa pessoa, ela vai acabar eventualmente se enforcando lá na frente por conta de uma situação que às vezes não foi bem esclarecida. Digamos, vai ter aqui uma parcela X, baixinha, né, para comprar. E aí depois aquilo com o tempo vai virando uma bola de neve. Aquilo cresce de uma forma absurda, né? E aí no final das contas, aquela pessoa está com risco às vezes até de perder o bem, de perder outros bens por conta de uma dívida causada por essa atualização abusiva. Então, tem várias decisões judiciais já anulando esses contratos
com atualizações absurdas, com atualizações completamente fora da base do mercado. O que o STJ decidia e o que o STJ vem decidindo? Decidia o seguinte: existe uma lei, pessoal, chama Lei de Usura, tá? Essa lei previa, muito lá atrás, essa lei é de 1933, previa que o máximo da taxa de juro seria o dobro da taxa legal. Lembrando que a taxa legal hoje é de 1% ao mês. Então, segundo a lei de usura, o máximo que poderia ser cobrado por qualquer instituição seria 2% ao mês. A gente sabe que não é assim. Com o tempo, o STJ veio entendendo que a lei de usura não é mais aplicável e que eu poderia sim aumentar essa taxa de juros primeiro em algumas situações e depois isso virou uma situação um pouco mais geral. Hoje, como que pensa o STJ? O STJ pensa que a taxa de juros ilegal, irregular, é aquela que ultrapassa por muito as taxas de juros praticadas normalmente no mercado. E, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de taxa bancária, o Bacen publica mensalmente quais são as taxas de juros médias praticadas no mercado. Então eu tenho lá, por exemplo, para empréstimos bancários, uma taxa média de 4% ao mês. É maior do que 2%. É possível cobrar 4%? É. É possível cobrar 5%? É. Está um pouco além da taxa média de mercado. É possível cobrar 12% ao mês? Não. Então, com o número cada vez maior de ações discutindo contratos bancários, o STJ se viu na necessidade de começar a cortar de uma certa forma esse pessoal que tinha negociado com o banco uma determinada taxa e aí depois queria rever essa taxa de juros. Então hoje está muito acima do mercado, eu vou regular lá para a taxa média. Não está muito acima do mercado, o contrato é regular, tá tudo certo. Beleza? Pessoal, encerramos por hoje, tá? Bom final de semana para vocês, uma boa tarde e até a semana que vem.